E aí pessoal, eu aqui que nem sei desenhar com mais um desenho. E dessa vez eu tô fazendo um desenho do Batman que ri. E é um desenho que eu sempre achei muito legal, muito interessante. É uma perspectiva diferente do Batman, uma historinha diferente. Mas na verdade eu fiz esse desenho também porque teve um comentário no desenho que eu fiz anteriormente do Goku, onde que me pediram para que eu pudesse estar fazendo um vídeo onde eu pudesse estar mostrando como que faz as Ashuras, né? Foi o Valdir desenhando, ele tem um canal também, até recomendo vocês possam estar dando uma olhadinha no canal dele. E ele falou sobre as Ashuras que eu faço no desenho, que no caso seriam os risquinhos, né? E ele pediu algumas dicas, então eu vou estar fazendo esse vídeo principalmente para esse ponto das Ashuras, tá bom? Aí vocês podem estar comentando o que vocês acharam, se vocês querem que eu explique melhor de alguma outra forma, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, então, como esse vídeo vai ser mais... Eu vou tentar explicar um pouco mais sobre a Ashura, mas do jeito que eu faço. Na verdade, eu não sabia nem como que era esse nome direito, não sei se pronuncia assim, mas eu vou deixar um pouco mais acelerado essa parte do início onde que eu estou fazendo o esboço, certo? Mas aí vocês podem estar acompanhando, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo com um pouco mais de calma, para vocês tentarem fazer também. Mas, enfim... Esse desenho do Batman, só uma curiosidade, pelo que eu tava vendo, ele é o Batman que ri, né? Ele foi introduzido, se não me engano, quando o Batman consegue matar o Coringa, que é uma coisa que ele sempre quis, o Coringa. E aí, com isso, o Batman ele acaba inalando um soro ou uma toxina que transforma ele desse jeito, onde que ele fica com essa aparência, ele fica tipo metade Coringa, a parte de Coringa, essa parte meio doida dele, e também com todo o conhecimento, toda a mente do próprio Batman. É muito interessante, é bem legal. E fora o próprio desenho em si, que eu sempre achei muito fera, bem legal. Mas enfim, isso foi apenas uma curiosidade. Toda curiosidade vamos começar com as dicas ou a forma como eu faço. Então vocês podem ver que eu já comecei a fazer o contorno com a caneta no desenho, certo? O desenho eu fiz totalmente normal, como eu sempre faço, né? Ainda mais agora nesse caso que eu estou copiando o desenho, eu fiz o esboço dele, coloquei as proporções, o normal de sempre, e agora eu contornando, você consegue identificar melhor onde vai ficar cada coisa, tudo mais certinho, sem problema nenhum, coisa normal. Mas o que você pode estar fazendo, que às vezes eu faço, nesse caso eu acabei não fazendo, mas o desenho em si, quando você vai fazer só na Ashura, é um nome complicado. Vou começar a falar de risquinho, que vai ficar melhor. Quando você vai começar a fazer esses risquinhos para poder fazer o sombreado, tonalidade, onde é escuro, onde é mais claro, ele às vezes pode te ajudar se você fazer com lápis ainda o contorno da sombra. Isso às vezes em alguns pontos até me ajudou, onde eu iria identificar, saber onde que eu poderia fazer mais risquinhos e aonde que eu poderia fazer menos risquinhos. Isso no desenho todo, para você saber aonde que vai ficar cada sombra, onde vai ficar mais forte ou mais claro, certo? Isso é uma forma de você poder estar fazendo, você estar reconhecendo e facilitar para quando você for passar mais a caneta por cima, certo? Nesse desenho eu fiz um pouco diferente, né? Então, como vocês podem ver ali, eu já rabisquei um pouquinho embaixo do pescoço, um pouquinho ali nessa parte da capa dele do lado e dos lados e um pouquinho em cima. Eu fiz isso já para ressaltar que nesses pontos depois eu vou ter que passar a caneta de novo, e eu sei que ali vai ser uns lugares mais escuros, até mesmo dentro da boca dele. Você pode ver que eu passei as linhas, que eu sei que lá dentro vai ficar bem escuro, mas eu só passei para ressaltar e lembrar que lá vai ser um lugar que eu vou deixar bem escurão mesmo, certo? Então, um outro ponto também que a gente pode estar ressaltando, uma outra dica, é que nesse caso, como eu disse, do fundo da boca dele, como ele vai ser bem mais escuro,
Então eu acabo não me preocupando tanto na questão da grossura da linha, na questão da quantidade de linha ou direção da linha, tem isso também. E porque como vai ser todo escuro, não vai dar para perceber totalmente, certo? O único detalhe que é interessante deixar também nesses pontos onde são mais escuros, em vez de você fazer pintadinho totalmente ele, deixar uns pontinhos bem branquinhos, como se fossem uns pinguinhos, que isso vai ressaltar a técnica que você está usando para o desenho e vai dar todo o charme e o estilo próprio para o desenho, certo? Então não precisa pintar certinho, e é para deixar o detalhe da técnica que você está usando. Isso deixa o desenho bem legal, mas claro que você vai escurecer até o ponto onde você achar que fica bom, né? Então bola pra frente, né? Então, aqui um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar que é importante é a questão da direção das linhas, que eu até comentei quase agora. As linhas, eu geralmente tento direcionar elas conforme o objeto aonde que eu estou fazendo. Como, por exemplo, o pescoço mesmo, agora que eu estou chegando no pescoço. O pescoço, ele pode se dizer, né, por exemplo, que é um objeto cilíndrico, digamos. Então, a maior parte das linhas, eu tento fazer o quê? Fazer na circulares, né, como se fosse o círculo do pescoço, e na diagonal, que seriam as linhas retas de cima para baixo, para tentar ressaltar essa curvinha que teria o pescoço. Espero que vocês tenham entendido bem, né? Então, geralmente em determinados objetos, eu tento seguir o contorno certinho com as linhas para ajudar a ressaltar como que é o objeto ou o lugar ali que eu estou fazendo. E aí não tem muito segredo, certo? Bom, para falar a verdade, agora tem essa questão essa parte do pescoço dele, onde que tem, pode-se dizer, a peça da roupa. Pela imagem de onde que eu estava tirando, eu acredito que seja a peça meio que de couro, né, a roupa dele. Então essa parte onde que tem essas dobrinhas tem um pouco de brilho. Mas por ser em si uma peça escura, no caso ele usa uma roupa preta, então vocês podem ver que eu passo a caneta em todo ele. Só que eu não forço, justamente para dar essa impressão da parte clara, onde que estaria refletindo a luz, certo? Então onde fica as dobrinhas. E claro que os lugares mais escuros, onde que eu passo mais o lápis. Nessas partes mais escuras, como eu até disse anteriormente, eu não necessariamente tenho digamos, uma linha fixa para fazer em questão de direção, mas onde que eu sei que vai ficar mais visível, eu tento fazer o máximo possível nas direções certas de onde vai estar o objeto, para ajudar a ressaltar a forma do objeto. Beleza? E uma coisa interessante também é você sempre estar lembrando e sabendo, se você tem prática já no desenho fica até mais fácil, a questão da posição da luz, né? Nesse desenho, a posição da luz, no caso, vai ajudar para você saber identificar onde você vai forçar mais a caneta ou não, né? As linhas, no caso. Como vocês podem ver, então, eu estava falando agora, ali no pescoço, você consegue ver que tem uma luz vindo da nossa direita para a esquerda, né, que está pegando bem nessa parte do pescoço. Mas ao mesmo tempo, nesse desenho, ele tem uma luz que parecia que vinha de fundo, da esquerda para a direita. Então, como vocês podem ver, nessa parte dessa, digamos, coroa que ele está usando, vocês podem ver que o canto mais esquerdo eu não pintei e a sombra do espinho está bem embaixo, bem para frente, digamos. Que quer dizer que tem uma luz ali no fundo que está deixando essa parte da frente para nós mais escuro, e até a partezinha da própria coroinha que está mais clara. E do mesma coisa desse lado de cá, onde que está toda a parte com mais brilho,
certo? E então é tudo questão de você treinar, não tenha medo de treinar, faça, não precisa começar com um desenho tão talvez complicado como esse, mas você pode começar fazendo com um desenho mais simples. Pega algum desenho que for, por exemplo, um desenho do Naruto, um desenho do Dragon Ball, o último vídeo do Goku que eu fiz mesmo, eu apliquei essa técnica e vocês viram que ficou um resultado bem legalzinho. Então, uma das melhores formas de treinar, claro que para você conseguir fazer dessa forma é treinando, pega um desenho mais simples que for e vai rabiscando. Pode rabiscar, pode ir direto que você vai conseguir. Eu vou aqui, vou mostrar aqui, eu fiz num caderninho pequenininho, eu tava treinando um desenho aleatório, eu fiz o David Jones do Piratas do Caribe, isso é bem pequenininho esse caderninho. E eu fiz na caneta e foi até rápido por ser pequeno, mas era uma forma de estar treinando e ficou bem legal o desenho. Então treina, você vai pegando as técnicas, vai pegando a força, a grossura da linha e não vai ter erro, você vai conseguir pegar a prática com o tempo, coisa normal. Eu espero que vocês tenham entendido bem, espero que vocês tenham pegado bem, espero que vocês possam estar tentando e comentem o que vocês acharam, se o que eu falei serviu de alguma coisa, se foi útil ou não, beleza? Não esqueça de deixar aquele like aí que ajuda bastante e compartilha com os amigos que querem aprender a desenhar também, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, falou, tchau, tchau!